Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Falando de Propósito. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo pela sua audiência. Hoje eu trago aqui um grande amigo e um ser humano incrível por trás do profissional da empresa Mega Hair Sorocaba. Hoje eu venho trazer o Egert Correia. Esse que é um amigo, é um conselheiro e, sobretudo, um ser humano de propósito. Egert, muito prazer por estar aqui. Eu quem agradeço, irmão. Muito obrigado. E, como sempre, a gente começa com as apresentações. E eu vou pedir para que ele mesmo se apresente para você. Egert, que prazer. Muito obrigado. E é dado a você a palavra. Bom, primeiramente, sou eu quem agradece pela oportunidade. E é muito difícil quando a gente vai falar da gente, né? E não dar uma adoçada um pouco, uma enfeitada um pouco no pavão, né? Ainda mais eu, que você sabe que adoro um pouco de enfeite, né? Mas eu sou natural da cidade de Porecatu. E eu vim para Porecatu, no Paraná, uma cidadezinha pacata de 15 mil habitantes. E quando me apareceu a oportunidade de vir para Sorocaba, foi aí que eu descobri, na verdade, quem era esse Egert. Né? Quem era o cara por trás de todo esse cenário. Para mim falar de mim, eu preciso falar inicialmente dessa transição. Porque é justamente nessa jornada de alteração, de sair de uma cidade de 15 mil habitantes para um mar de pessoas que é essa cidade de Sorocaba, foi aí que eu encontrei esse cara, né? E hoje não tem como eu descrever o Egert sem falar de oportunidade, né? Eu sou o cara da oportunidade. Aonde eu olho, eu tô vendo uma oportunidade. Eu sempre costumo ver as coisas como aprendizado. Então, eu posso dizer, né, declaradamente, que eu sou um eterno aprendiz aí. Então, esse sou eu. Um grande aprendiz de ser humano. Egert, você veio de uma cidadezinha pequena, como você falou, em busca de oportunidade. Mas, diferente da maioria das pessoas, você vê oportunidade por detrás dos problemas. Não vê vitimismo, Sim. Não vê culpa por trás dos problemas. Isso que te faz ter uma visão diferente de 99,9% da população. Quando você estava em Porecatu, sua cidade natal, o que te fez despertar essa vontade de sair de lá? Primeiro que quando eu estava estudando, né, sobre autoconhecimento, numa busca desenfreada após passar por um processo depressivo, né? Fui estudar sobre autoconhecimento. Encontrei muitas camadas e camadas de coisas muito grandes que não dava para aplicar numa cidade pequena, né? Não tem como ter um conhecimento tão vasto e aplicar num lugar tão pequenininho. E aí foi aí que eu falei, eu vou para uma cidade grande, onde eu não conheço ninguém. Todo mundo tem a vontade de fazer isso uma hora na vida, né? E aí eu vim para Sorocaba nessa ideia de fazer exatamente isso. Né? Então, de se descobrir. De se descobrir. Que legal. E é até bíblico, né? A gente, às vezes, tem que sair de perto da nossa parentela, daquele núcleo que nos conhece, para a gente conhecer sobre um novo viés, um novo olhar, quem Sim. é a gente. Porque as pessoas antigas sempre vão ter aquela visão antiga da gente, né? Sim. E elas se atrelam sempre, única e exclusivamente a essa visão. E é importante, muitas vezes, a gente sair. E você fez isso. Mas o que te trouxe para Sorocaba? O que me trouxe para Sorocaba foi pensar numa oportunidade maior, né, um alcance maior para mim. Tanto com a qualidade do meu trabalho, que eu sei que eu já oferecia uma qualidade muito grande lá na cidade onde eu vivia. Então eu queria encontrar um público-alvo. E o meu público-alvo estava aqui. Né? Então o que me trouxe para Sorocaba foi justamente a intenção de encontrar esse público-alvo, encontrar essas mulheres que estavam dispostas o serviço que eu oferecia e entender qual era o serviço que eu oferecia também. Né? Mas diz aí, qual é o serviço que você oferece? Então, hoje eu trabalho com Mega Hair, né? A minha especialidade hoje é Mega Hair aqui na cidade de Sorocaba. Só que junto com o Mega Hair, eu tive que ir atribuindo alguns outros conhecimentos. Fiz alguns curso de mentoria, curso de programação neurolinguística. Eu tive uns cursos adicionais para que eu trouxesse para a cadeira, para o atendimento especificamente, não só aquele cabeleireiro que sabe falar de fofoca. Eu queria, de fato, ter um repertório bem desenvolvido para que eu falasse para a mulher com as dores profundas que elas trazem para a cadeira de uma forma bem estratégica e que, de fato, eu conseguisse ajudar de alguma forma, né?
participar desse processo ali de quando o cabelo da mulher tá quebrado, quando o cabelo da mulher tá com algum dano causado por algum outro profissional. Essa dor que ela traz para a cadeira, é aí que eu quero entrar, não só como um cabeleireiro que vou experimentando, eu quero saber o que fazer com esse nível de dor, né? Você trabalha, então, não só o cabelo, mas o emocional da tua cliente. Sim, a minha intenção é atingir exatamente a autoestima, né? E aí a autoestima também é emocional. Uhum. A autoestima também afeta praticamente a forma com que a mulher se posiciona, se relaciona, se comporta na vida, se comporta para com os amigos, e enfim, né? É o que dá gás para a mulher. E eu gosto dessa transformação que mexe ali, na autoestima dela. Gosto da mulher chegar aqui toda desmiudinha no salão e sair toda grandona, assim, um pavão. É isso que eu gosto. Você empodera elas. Sim. E isso eu acredito que é possível fazer somente com o cabelo, porque o cabelo, só dela visualizar isso, ela já fica com a autoestima elevada. Mas eu quero mexer além. Eu quero, de fato, deixar o pavão com as asas, com as penas à mostra. Você quer empoderar mesmo a mulher. Empoderar mesmo. E é para isso que eu vou especificamente ali, na onde eu vejo que tem uma raizinha ali que ela abre na cadeira para mim, sabe? Aqueles problemas que elas trazem do dia a dia, os grandes desabafos, tudo que a mulher traz para a cadeira, eu gosto de pegar isso aí e dar um start. Então, na verdade, o teu produto, além do cabelo, é a terapia que você faz. É, tudo incluso. O cabelo é uma desculpa que elas têm para vir falar comigo, né? E pensa num cara que é difícil de ter agenda com ele, viu? Você, mulher, que quer um minutinho com esse cara aqui, ó, e você marca uns 3 meses antes, viu? Porque é difícil. Eu falo isso porque eu tô tentando até cortar meu cabelo com ele lá. Eu não consegui ainda hoje não, viu? Tudo é com a Sassá, né? Fala com a Sassá. Exatamente. Mas, Egert, vamos lá, vamos pro campo. Quando você começou a prestar o seu serviço? Quando chegou a pandemia, eu já estava atuando como megarrista. E aí foi justamente na pandemia que eu tive que me adaptar, né, de uma forma muito expressiva. Como eu disse, eu sou o cara das oportunidades, né? Uhum. Eu adoro a oportunidade, né? Eu gosto de experimentar e estou sempre aprendendo o que eu posso fazer para melhorar as situações. E aí, quando eu vi ali, nesse grande problema, uma oportunidade de deixar o serviço ainda mais intimista, ainda mais personalizado, foi que eu trouxe para minha casa o atendimento de salão básico que eu já estava fazendo na minha carreira. E aí, quando eu deixei isso de fato intimista, de fato personalizado, eu vi que a agenda cresceu muito, e então foi aí que eu falei, é esse caminho que eu tenho que seguir. Mas antes da pandemia você já fazia cabelo? Já, eu trabalho nessa área desde criança, né? Comecei com 11 anos de idade dentro do salão de beleza. 11 anos de idade? 11 anos de idade. Foi onde eu comecei a trabalhar dentro do salão com 11 anos de idade. Mas você trabalhava com quem? Com parente? Não, essa história é muito engraçada. Diz aí. Quando eu era bem pequenininho, né, 11 anos de idade, eu lembro que a minha mãe teve até antes disso algumas histórias com cabelo, porque lá na fazenda onde eu nasci, eu fui criado, né, eu nasci em Porecatu, minha mãe casou depois com meu padrasto e fomos para uma fazenda. E lá tinham muitas mulheres negras com os cabelos, né, bem crespos, então ali elas tinham uma dificuldade muito grande com o cabelo. Então foi ali que eu comecei a querer ajudar nisso aí. Eu queria fazer alguma coisa para ajudar, porque o meu foco sempre foi essa autoestima elevada. O que eu posso ajudar? O que eu posso melhorar? E aí quando eu percebi que as dores delas eram muito expressivas sobre isso, eu falei, eu preciso ver o que eu consigo. O que eu consigo mexer nisso, como que eu consigo deixá-las bonitas, enfim. E a beleza é muito subjetiva, principalmente para a mulher negra, né? Então eu fui atrás dos alisamentos, que eram as coisas que ela queria, deixar os cabelos lisos. Daí eu comecei, atendia de casa, colocava uma bolsinha nas costas e ia atendendo. Eu lembro que com 8 anos a minha mãe falou para eu lembro de uma briga que a minha mãe falou para a moça: você é muito irresponsável, um menino de 8 anos cortando seu cabelo. Se você reclamar desse corte, você que tá errada, porque ele tem 8 anos, ele não é uma criança. Então eu lembro dessa idade por conta dessa briga da minha mãe, né? E aí depois disso, eu fui atrás de encontrar um salão de beleza, porque me falavam que é no salão que a gente se desenvolve. E aí eu lembro que me falaram: você precisa de um certificado. Falei, tá bom. Então fui atrás de fazer um curso. Cheguei nesse curso, não podia fazer o que precisava porque é criança, né? E eu fingia que eu tinha problema de crescimento. Fingia que eu... eu não gosto muito de falar disso porque eu tenho problema de crescimento. E aí eu entrava no curso.
Aí eu peguei o certificado e voltei pro salão, né? Falei, eu quero uma oportunidade. A moça, não, mas quantos anos você tem? Eu falei, então, né, o problema de crescimento. Aí voltou pra essa narrativa de novo, contando essa mesma história. E aí ela falou pra mim, não, mas eu já contratei uma pessoa, já não dá pra você entrar. Falei, tá bom, eu vou continuar vindo. E continuei indo pro salão, continuei indo, até que depois de uns 15 dias ela me contratou. Aí ela deixou no salão meio que... Porque eu já tava meio que tampando os buracos quando precisava de uma coisa rápida, eu já sabia que isso ia acontecer, né? Porque a gente trabalha com cabelo, sabe? E aí ela foi me ensinando. Foi ali que eu aprendi muito e comecei ali, com 11 anos de idade, no salão de beleza. Só que meio que fugindo da escola pra isso, né? Pra dar conta de estar ali no salão, tinha que fugir da escola. E trocar as progressivas, hidratação com a professora, passar de ano, né? Você já fez isso? Muito, muito. Porque eu gostava muito, é uma paixão muito grande que eu tinha por isso, né? O cabelo, desde sempre, a transformação, que isso, o brilho nos olhos da mulher é uma coisa que sempre me chamou a atenção demais. Então, quando eu comecei a perceber que eu tinha que estar ali nesse cenário, foi aonde eu comecei a fazer de tudo que fosse possível. E aí, com 14 anos, eu tive meu primeiro salão. O quê? Com 14 anos eu tive 14 anos você já era empreendedor. É, só que eu não sabia que era meu salão. E é muito engraçada essa história. Porque a moça vendeu o salão, essa que eu fui trabalhar inicialmente, vendeu para uma pessoa que... Quando eu ouvi ela falando as palavras córtex, cutícula, capilar, coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, por ser um menino, né? Eu falei, mano, eu encontrei a maga da beleza. Eu encontrei agora a pessoa que eu vou me inspirar nela, né? E eu fiquei muito apaixonado por isso. Seja o que for, eu vou andar com essa mulher. E aí eu peguei isso, competitivo um pouquinho também, fui estudar, né? Pra me falar de igual pra igual com ela. Daí eu descobri que ela tava mentindo pras clientes. Pegava uma cidade pequena, onde as pessoas não têm muito conhecimento, e falava umas palavras chiques pra meio que ludibriar as pessoas. E ao invés de eu ficar, tipo... feliz porque eu tava sabendo o que fazer com esses conhecimentos e desmentir ela, eu fiquei muito chateado. Falei, parecia que ela tinha mexido com a minha alma, com o meu ego, assim. Como que ela faz um negócio desse na área da beleza? De tanto que eu tava profundamente ligado a isso, né? E aí foi onde uma amiga que tinha um recém-aberto um espaço de unha, Vera, o nome dela, lá em Florestópolis, uma cidadezinha ao lado da minha, cidade muito pequena. Ela resolveu abrir um espaço de unha dela. Eu falei, então eu vou lá ver com ela. Ela me chamou, eu falei, eu vou lá fazer um freela com ela, e fui. Cheguei lá, do que eu recebia no mês, eu recebi metade disso num dia de trabalho. Aí eu falei, oxi, eu vou ficar por aqui, né? Achei a fonte do... só que aí essa Vera, ela não tinha eu não tinha estrutura para aguentar tanta cliente, que eu tinha muita cliente. Eu trouxe do outro salão comigo um monte de cliente, então o salão já do nada acabou de abrir, a pessoa tá ainda entendendo o que vai fazer exatamente na área que ela tava, e era uma cadeirinha torta, o espelho enferrujado, uma cadeirinha tortinha de lado, assim, que a cliente era atendida meio que de lado, toda enferrujada, e um puff. Era ali que eu comecei a atender. Foi ali que eu comecei mesmo empreender mesmo, sem saber que eu estava empreendendo. E quando eu falo que é sem saber, porque todas as coisas que aconteciam no outro salão, fazer o pagamento das meninas, eu colocava no envelopinho e eu ia lá e entregava para as meninas, porque eu estava ajudando a outra dona do salão. Então ela foi me ensinando isso, mesmo que inconscientemente foi me treinando. E aí quando ela vendeu o salão, eu já sabia muito bem fazer isso. Já sabia toda a logística de dono. Mas como eu estava muito focado no trabalho, assim, eu não conseguia perceber que eu estava abrindo um salão. Porque a foi Vera, natural. Ela falou pra mim, Egert, a Vera, né, a moça da manicure, falou pra mim, eu não consigo aguentar essa clientela toda. É muita gente, então não sei o que fazer. Eu falei, então vamos rachar tudo. Mas pra mim, o salão da Vera. A gente tá rachando tudo, o que entrar aqui a gente divide pra pagar as contas. E eu chamei as meninas, de repente eu tava com uma galera. E aí num dos almoços, uma menina falou pra mim assim, que vergonha, né? O nosso patrão tem idade pra ser nosso primo mais novo. Aí que eu me toquei que o salão era meu. Foi aí que eu me toquei, depois de uns 6 meses trabalhando com elas, que o salão era meu. Que não era só a minha galera trabalhando comigo, mas isso eu atribuo a ser uma criança, né, fazendo isso, né? Então eu tava brincando de cabelo, enquanto todo mundo tava levando muito a sério, eu tava na brincadeira. E aí é onde começou as dores de cabeça de um empreendedor mirim, né? Cara, que delícia você ter essas dores de cabeça parecendo que tá brincando, né? Porque quando é assim é porque você já tá pronto, né? E eu nem imaginava. É que claro que eu tô trazendo isso pra uma cidade pequena.
né? Uma cidade muito pequena, de 15 mil habitantes, a concorrência ali é muito limitada, não é uma coisa muito expressiva. Então, ali eu estava pronto para aquele cenário naquela idade. Até juridicamente falando, como que deixa uma criança trabalhar assim? É porque você não estava trabalhando, estava empreendendo mesmo. Sim. Cara, que loucura, com 14 anos. Aí é o que a gente descobre, né? Que quando algumas pessoas elas já nascem com um propósito meio pronto, fica tudo mais simples, né, Egert? De fato, eu não me sinto até hoje trabalhando. Não me sinto diverte. até hoje trabalhando. Quando a gente fala de experiência da cliente na cadeira mesmo, eu foco muito em trazer uma experiência impecável para minha cliente. Um cuidado em cada detalhe. Só que, e a experiência que eu tô tendo? Como que tá sendo? Então eu, de fato, continuo nessa brincadeira ainda hoje em dia, só que de uma forma mais profissionalizada, né? Eu brinco sério. Agora você sabe Brincar. Tudo, né? Hoje eu sei brincar. Mas, Egert, vamos lá. Pra mulher o cabelo representa muito, né? Na verdade, pra mulher o cabelo... Imagina todos os dias você acorda, e aí você se olha no espelho e se sente bonita. Isso vai refletir no seu dia todo. E o oposto disso também. Então, para a mulher, ainda mais no momento em que as mulheres estão, de fato, na trincheira, se posicionando cada dia mais, querendo ocupar os seus espaços, o cabelo acaba sendo uma ferramenta muito expressiva de imagem, de posicionamento, de muitos outros detalhes, né? Porque eu acredito que, para a mulher, o maior símbolo da mulher, de certa forma, é o cabelo. Muita gente fala de questão de joias, de maquiagem, mas eu acho que o cabelo é unha e tal... Mas eu acho que o cabelo é o que mais representa, assim, na questão da mulher. Porque, veja, o homem, naturalmente, sempre teve cabelo mais curtinho, mas a mulher sempre trabalhou muito isso. Então, é um estereótipo muito grande, assim... É uma forma de comunicação, né? Do feminino, né? Sim, do feminino. É uma forma dela se expressar. É uma forma dela trazer, através de como ela se arruma, a mensagem que ela quer transmitir, né? Tanto para as pessoas, as mulheres. Hoje eu atendo muitas empreendedoras, mulheres bilionárias, milionárias. Aí a gente vai descendo um pouco de nível classe social. E eu vejo sempre um padrão, né? Elas querem transmitir uma mensagem. E o cabelo é um arquétipo muito incrível para transmitir essa mensagem da forma estratégica e correta. E você que trabalha só com mulher? Basicamente o seu público-alvo é mulher. Meu público-alvo é mulheres. Portanto, mulheres. Ninguém melhor para falar de mulher do que você. Quantas mulheres você chutaria que você atendeu só em Sorocaba? Umas 3 mil. Só que... Só em Sorocaba, umas 3 mil mulheres diferentes. Caraca, velho. Então, você para falar de mulher, melhor do que ninguém. Pode falar. Mas me diz uma coisa. Qual que é a chaga que você mais vê nas mulheres? O que eu vejo nas mulheres hoje em dia é como se fosse uma... Essa dor, né, no caso, é como se fosse uma validação, né? Eu vejo que a mulher... A gente encontra já muitas falas políticas, inclusive, que o posicionamento machista, enfim. Então eu encontro muitas chagas de validação. A mulher, ela está se validando de alguma forma, né? Como mãe, para dar conta de todo o cenário que ela tem dentro de casa, dar conta de emprego, dar conta de muita coisa. Então, a validação que ela busca dentro dela, eu acho que é uma das coisas que fica mais em evidência para mim, como megarrista, como cabeleireiro nessa área. E vamos lá, como que você trabalha isso nas mulheres? Porque, vamos ser sinceros, o que você faz com excelência é cortar o cabelo, mas talvez não seja o teu maior ativo. O teu maior ativo é o ser humano por trás do cabeleireiro. Sim. Né? Por trás do megarrista, né? Como que você conduz isso? É muito fácil, né? Todo mundo sabe que dá para você fazer até uma provocação aqui de complete a frase e todo mundo sabe completar, né? A mulher se apaixona pela forma que ela é tratada. Então, eu trabalho especificamente no tratamento, no cuidado. Não é só do cabelo. O cabelo a gente faz também. Mas é a desculpa que a gente tem para estar ali atingindo esse lugar mais profundo, essas camadas mais profundas, né? Então, é o tratamento. Desde quando a mulher chega no salão, até a experiência dela com a minha assessora, quando ela chega no salão, a gente de fato está interessado no que ela quer fazer.
de fato está interessada no momento em que ela está vivendo na vida dela, o que ela quer transmitir com essa mensagem do cabelo, ela não vai me falar, eu quero ir aí. Tá. Ela não... Eu escutei um negócio ali. Tá tudo bem? Tudo bem. E a mulher está de fato interessada, eu de fato estou interessado em saber quais são as questões dela, né? O que ela vai trazer para esse momento, qual o cenário atual dela. E aí eu entro nisso como se fosse meu cenário também. Uhum. E aí eu tenho um pouco de estudo, né? Um pouco de repertório para ajudar ela a entender algumas coisas diferentes ali da visão diferente dela, né? Mas isso é um ponto que eu gostaria muito de tratar. Qual estudo é esse que você faz além para você poder trabalhar as camadas de dor, de reflexo, até porque talvez o seu maior trabalho seja trabalhar o amor próprio delas. A validação, né? Como que a gente encontra esse caminho dessa busca, né? A validação. E eu fui procurar em mim também, né? As validações que eu também queria encontrar, né? Da onde é que eu encontrei respostas para essas coisas? Nada mais, nada menos que a física quântica, né? Então, eu estudo profundamente física quântica há uns 5, 6 anos para mais. E aí é onde eu consigo trazer um repertório mais expressivo, mais profundo, mais de conexão, de frequência, que ela tá vibrando para a vida dela mesmo. Mas eu também tenho um curso de PNL, também tenho um curso de mentor. Eu recém-formado em mentor, faz um pouco mais de 1 ano e meio que eu me formei em mentor também. Para que eu consiga ter essa linha de raciocínio clara e definida, né? Todo atendimento. O que é PNL? Programação Neurolinguística. A PNL, na verdade, a gente vai trabalhar muito dentro do inconsciente, né? O que a mulher, ela fala, eu estou afetada com a dieta, mas a gente vai encontrar ali uma dor mais profunda, que não tem nada a ver com a dieta dela. A dieta é o escudo que ela utiliza para mascarar todas essas camadas. Então, com a PNL, a gente se aprofunda ali, a gente consegue chegar lá. Então você, graças o seu estudo de PNL, você consegue, de certa forma, entrar no íntimo da mulher. Sim. E poder tratar isso enquanto você tem a desculpa de mexer no cabelo. Na verdade, depois de tanto treino e tanto mais de 3 mil mulheres aqui em Sorocaba já atendidas, né? A gente vai ganhando experiência por si só. Nem precisava da PNL, porque a mulher já é muito fácil de ser interpretada se você está interessado de fato nisso. Né? Independente de estudos de PNL e tudo mais, a gente está falando com o ser humano, né? A gente também é ser humano. Uhum. Então a gente se conhecendo, se estudando, a gente também percebe os sentimentos em comum, as texturas e as variações de humor em comum que nós temos. Então a mulher já deixa tudo claro para mim. Só chegar já capta tudo que ela está falando sem ela falar. Mas para você poder cuidar delas, você primeiro teve que cuidar de si. Sim, inconstantemente. Eu tenho que ficar estudando, constantemente, na verdade, né? Eu tenho que ficar estudando, me estudando, para que eu também tenha cada vez mais repertório para isso, né? E elas me trazem, são personagens da minha vida que me trazem muitos ensinamentos, muitos. Agora me diz, quais os maiores ensinamentos até que você pode trazer para o nosso público que você estudou e edificou em si? Se você puder falar, é claro, dentro daquilo que você tem autorização para falar, não é tudo que a gente quer abrir para o público. Sim. Mas como que você começou a curar a si para poder curar ao próximo? Eu comecei me investigando, né? Estudando porque quando dói, geralmente as pessoas querem curar a dor. Eu não quero. Eu quero ir ali em cima dela. Eu quero ver o que ela tá me mostrando. É minha bússola, né? As pessoas falam muito da resistência. E aí tem que resolver a resistência. Para mim, a resistência é uma bússola. Eu tenho que olhar para ali. O que menos eu quero fazer é aonde eu tenho que ir. E aquilo vai me levar para um próximo nível. E nesses estudos de níveis e níveis e próximos níveis, eu entrei dentro da física quântica para aprender sobre mim. E dali eu descobri muito mais, né? Muito mais das minhas possibilidades enquanto ser humano. Então, eu vejo que a física quântica pode ser aplicada também dentro do salão de beleza. Isso para mim é uma coisa que você tá doido. Na verdade, a física quântica você pode aplicar em qualquer lugar, né? Em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa. Mas e você? Assim, aparentemente você é um cara que tem uma vida perfeita, próspero, cliente pra caramba, todo mundo te ama. Em algum momento foi diferente?
Foi. E respondendo até a sua pergunta anterior, né? Você falou qual que é um conselho, né? O que você deixaria de ensinamento, na verdade? Né? O ensinamento que eu trago de tudo isso é que a vida acontece a partir da gente, né? A partir da minha frequência, do que eu estou emanando. E não alguém contra ou a favor a mim. As coincidências ou os problemas que vêm para que me atrapalhem, né? Tudo está aqui dentro, está tudo muito internalizado. Então, eu vejo que isso se aplica também aos momentos em que a gente não está feliz, né? Aos momentos que a gente não está bem, porque a gente tem uma frase bíblica, Hebreus capítulo 11, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Eu vou resumir de forma bem tradicional, ao meu ver, né? A fé é meter o louco. É meter o louco. Então, quando você tá ali num momento denso, num momento de tristeza, num momento de profundo, né? No fundo do poço, você também tá vibrando muitas coisas desse fundo do poço. Você também tá dentro dessa frequência e tá cada vez mais cavucando o fundo do poço. Então, você vai atrair coisas desse cenário, né? Então, é como se você estivesse numa sala de aula. Como se a gente trazesse esse exemplo à sala de aula. A professora, no mesmo dia, no mesmo horário, para os mesmos alunos, e tem a galera da turma do fundão, a galera da frente, a galera que está sentando no meio, e a gente já resume aí mais ou menos a galera que quer aprender, que está sentada lá na frente, a galera da turma do meio que está, bora, vamos ver o que dá, e a galera do fundão que é da bagunça. Nesse mesmo cenário acontecem coisas, possibilidades para essas mesmas pessoas, só que a vibração dessa galera aqui do fundo, a gente já sabe, já entende mais ou menos o que vai acontecer ali. Já espera que vão repetir de ano, já espera que... Enfim. E aí a minha pergunta é, quem é que colocou eles nesse lugar? Na hora que abriu a sala, primeiro dia do ano, eles que foram para lá, pro fundão. A frequência, é a frequência que eles estão alinhados. E aí eles vão se juntando em grupinhos e aí, semelhantes. A frequência. Na mesma sala de aula, mesma professora, o mesmo cenário, a mesma oportunidade de aprender. E a gente tem ali a vida, né? A sala de aula, ela demonstra o que é o mundo, né? Porque as pessoas, elas geralmente são um reflexo das 5 pessoas que mais estão próximas dela. E se você está próximo da turminha do fundão... Maravilha. Se você está próximo da turminha do meio... Maravilha também. E se você está próximo da turminha da frente, é mais maravilhoso ainda. Mais maravilhoso ainda. Então tudo tem a ver com aquilo que você busca, Egert. Tudo tem a ver com aquilo que você busca. Inicialmente, se entender, né? Perceber o que a sua alma quer, né? O que seu espírito quer. Que a gente vê muito que o nosso ego quer, né? É medir quanto ganha, quer medir qual é a marca, qual é a cor do carro e coisas que são valiosas ao ver do ego, né? Mas o nosso espírito só quer vivenciar, né? Nosso espírito só quer vivenciar. Então, dentro desse momento de vivenciar, a gente consegue perceber quantas texturas a gente encontra, tanto na gente quanto nos outros. Ao olhar um pouquinho para o lado, a gente consegue ver se a pessoa está mais no ego ou se a pessoa está mais na alma dela mesmo. Vivenciando, ela está mais voltada a validar alguma coisa. Porque o ego quer validação. Agora, o espírito não, né? O espírito, ele quer vivenciar. Como é que a gente consegue distinguir o ego do espírito, então, mais formalmente? Tudo que é validativo é do ego. O ego é validativo. Tem que validar. Agora, tudo que é... Precisa de aprovação alheia? Também, né? Também. A aprovação alheia, mas eu acredito que a validação interna sobre essa validação alheia também, né? O interno, geralmente as expectativas do ser humano está muito voltada a ter, né, alguma coisa. E aí quando a gente fala sobre ter, a gente vai validar o ego. Agora quando a gente fala sobre ser, sobre experimentar, né, eu não acredito que uma pessoa tenha dinheiro e portanto ela seja próspera. Eu acredito que sendo energeticamente próspero é que essa pessoa tem coisas como dinheiro, né? Então é assim que eu vejo esse cenário todo e o que a gente está falando. Então defina para mim o que é prosperidade, Egert. Felicidade. Felicidade. Prosperidade e felicidade para mim são as mesmas coisas. E felicidade tem a ver com paz? Paz. O que é que te deixa feliz? Se a paz te deixa feliz, sim. A felicidade A felicidade... Eu fui lá.
A felicidade, na verdade, não é validativa. A felicidade está para além da validação, né? A felicidade é quando você realmente consegue ser você, né? Genuinamente, se expressar igual uma criança. Isso para mim é felicidade. Então, se o momento que você está vivendo da sua vida, você consegue aproveitar nesse ponto de estar feliz, seja ele muito próspero financeiramente ou não, né? Eu acredito que você vibra essa frequência e aí você com certeza atrai compatível para você o que é relacionado a essa felicidade, né? Então, a tua frequência, ela vai diretamente atrair. Sim, a frequência te resume, né? A sua frequência te resume. Se você estiver vibrando na escassez, é natural que coisas de escassez aconteçam, né? Agora, se você for uma pessoa que se diverte, né? Que feliz, abundante, consequentemente a abundância e a felicidade vai estar sempre te procurando. Uhum. É igual a Bíblia fala, né? Que as bênçãos te alcancem. Aí é nesse tipo de contexto que eu acredito que a vida funciona. E vamos lá, nessas tuas andanças para lá e para cá, o que você vê que mais aflige o ser humano hoje? Porque hoje, vamos lá, vamos falar que o mundo é um hospital e que as pessoas elas estão aqui para se tratar a si mesmas. O que você vê que mais tira as pessoas do foco de se cuidar? A falta de presença, né? A falta de presença. Se a pessoa ela está à mercê de um trabalho, à mercê de viver a vida em função de um trabalho, viver a vida em função de um relacionamento, ela está cada vez menos presente. Ela não está querendo experimentar essas coisas, ela está querendo validar essas coisas. E a vida não tem... Eu acredito que são 6, 8, 10 décadas que a gente passa aqui encarnado. E aí você vai viver a sua vida resumida a isso. Quando a gente fala sobre o ser, sobre vivenciar, sobre as coisas da vida, eu acho que a gente tem que parar de olhar para as coisas que você vai fazer. Se eu perguntar para uma pessoa, o que você quer ser? Ela vai falar, médico? Não, isso você vai fazer. Você quer ser engenheiro? Isso é o que você vai fazer. O ser, o que você quer ser? Né? O que te provoca intimamente, profundamente, que te move, qual que é o seu propósito, já que nós estamos falando de propósito, né? Então, essa experimentação genuína, esse reflexo que a felicidade traz para a vida da gente, portanto, prosperidade e felicidade é a mesma coisa, eu acho que é aí que deveria estar o foco do ser humano. O contrário disso é só as mazelas que a gente vê aí. As pessoas doentes, depressivas, cada vez mais fora de si, né? Quem é o ser Eggert? O ser Eggert? Eggert, né? Eu tô falando até meu nome. Aí, rapaz, tô aprendendo, hein? É um nome importado, gente. Nome difícil. Quem aqui conhece outro com esse nome? É exclusivo. É por isso eu tô aprendendo agora. Apesar de a gente ser amigo, eu sempre falo assim. Acabo errando, mas ele me perdoa, viu? Perdoa. Eu sempre costumo me ver como uma centelha, né? Uma centelha divina. E também por conta do estudo da física quântica, né? A gente estuda sobre essa centelha divina, mas eu quero me ver como uma centelha divina mesmo, né? Como um Deus experimentando a vida através do que é ser Eggert, né? Nas texturas, dores e sabores de se ser Eggert, né? Esse tempero que a vida tem, né? Um misto de luz e sombras, aonde até certo ponto a gente quer acabar com as sombras, né? Quer fugir das sombras, quer curar as sombras. Quando a gente percebe a utilidade da sombra, aí a gente sabe o que é se ser de verdade, né? Luz e sombra, esse equilíbrio, essa temperança, né? Do caminho do meio, né? Nem pra lá, nem pra cá. Eu gosto muito de me ver hoje, o ser Eggert, como essa centelha divina, experimentando, né? Vivenciando. Porque para além de experimentar, vivenciar, eu acho que é muito mais crucial. É possível ser sem ter a escuridão? Não. Na verdade, a sombra ela só é sombra se tiver luz, né? Como eu vou entender uma sombra sem reflexo? Portanto, todos aqueles que vivem nas sombras é porque só não estão olhando para o lado certo. Sim, só estão em busca de cada vez mais resistir à luz. Né? E por que a pessoa resiste à luz? Para falar disso, a gente tem que falar do mal, né? O bem e o mal. Eu não acredito que o mal exista. Existe ausência de bem. Resistência do bem. Se eu vou dar um exemplo de um cenário
estético, a academia. Está disponível para todos. E aí tem o fulano que está ali vendo que, até dentro dos exames médicos, ele precisa fazer isso, mas ele resiste a isso. Até que ele se abra. E aí ele vá. Isso não é especialmente para ele. Isso é para todo mundo que quer. Tá aberto a todos. Exclusivamente para ele. É para todo mundo que quer. E aí para todos os outros cenários da vida a gente pode levar esse exemplo também. Né? E aí se a gente pega o mal, as pessoas resumem que é o mal, uma coisa... É pura resistência. O mal é pura resistência ao bem. Que o bem sim existe, o resto não faz sentido. Você falou aqui no começo da conversa que você passou por uma depressão. Sim. Essa depressão era um apego ao mal? Uma paixão, né? Eu estava apaixonado pelo vitimismo, né? Pelo vitimismo, apaixonado pelo o cenário que justificava as minhas mazelas, eu estava apaixonado por isso. E também faltava muito conhecimento, né? Faltava muito conhecimento de si mesmo. Eu estava vendo situações, estava vendo cenários, não estava me vendo. Então a depressão para mim, na verdade, foi a minha maior bênção. Foi aquela famosa frase, né? Depois do ponto mais escuro da noite é o que precede a luz, né? Exato. Foi ali que eu pude realmente ver o Eggert. Porque olha que interessante, como foi no meu caso, né? Não estou falando isso para o contexto geral. No meu caso, a depressão apagou as coisas que eu tinha, apagou o que eu significava, apagou o que representa, o meu interesse em representar algo para as pessoas, apagou muitas coisas. Sobrou eu. Só sobrou eu em posição fetal. Só sobrou eu. E aí tem uma frase que diz que mais cedo ou mais tarde a vida vai te colocar de frente consigo mesmo. E vai depender de você se isso vai ser a melhor hora da sua vida ou o pior momento que você já teve na sua vida. Então a depressão para mim foi o melhor momento, porque na hora que acabou tudo, acabou o barulho, acabou validação, acabou qualquer tipo de expectativa que eu estava tendo até o momento, zerou todas as minhas expectativas, foi onde que só me sobrou. E aí é onde eu tive que, de fato, fazer uma construção com medicações, todo o processo de uma pessoa depressiva, para daí eu conseguir entender que aquele ser humano era livre, sempre o tempo todo. Era uma jaula com a porta aberta. E era uma jaula invisível, né? Com a porta aberta. Tava ali o tempo todo a porta aberta. Eu tenho na minha casa, inclusive, uma gaiola com flores dentro, que para mim representa a nossa mente, né? Que tanto pode te aprisionar, como pode ser um lugar para você florescer, né? Porque todo mundo, em um determinado ponto da vida, eu acredito que, sobretudo quando a pessoa evolui, ela é convidada à solitude. E talvez a depressão te convidou a isso. Porque, como você falou, sumiu tudo, ficou apenas você consigo. Sim. E quando a gente nasce e quando a gente morre, independente de quem passou a vida com a gente, é a gente e Deus, cara. Sim. Né? Você passou por isso. E isso te construiu maior? Com toda certeza. Dentro dessa mesma ideia de que não existe o mal, ao meu ver, né, só existe pura resistência ao bem. Quando eu resisto no limite, sofro dentro desse mal, e aí o mal não tem mais sentido. Chega um momento que você fala, pra quê, né? Mano, chatice. E aí é onde a gente fala, então eu vou pra luz, né? Eu vou pro que sobrou, que é o bem, né? Que sempre esteve ali. É engraçado como tem gente que é viciado, né, no mal. É que isso justifica, né? Justifica a falta de comportamento educado, justifica muitas falhas de caráter. Então, se eu me apego ao mal e eu coloco uma dor minha, alguma coisa, uma mazela minha, eu posso falar alguma coisa pra você que te ofende e não tá nem aí, porque eu tô machucado. Eu posso chegar pra você dizendo algo que é muito agressivo de se ouvir, e para as pessoas e pra minha família, principalmente dentro de casa, e aí todo mundo vai olhar pra mim como um machucado, né? Não como um causador de um problema dentro do que precisa ser cuidado. Porque, de certa forma, todo ser humano que é agressivo, ele só tá machucado, né? Tá machucado. Ele tá fazendo o que tá dentro dele, né? Porque a gente só bota pra fora o que a gente vibra, o que a gente o que a gente tem dentro da gente, né? E vamos lá, de todas os ensinamentos que você trouxe desse período,
Porque se você não fala, não dava para acreditar que você passou por uma depressão. É mesmo? Porque eu vejo você salvando gente de depressão, eu vejo a quantidade de gente que você ajuda, e a gente já vai chegar aqui, porque esse cara aqui é o fundador de uma ONG chamada Domingo do Bem, e ele abençoa muita gente há muito tempo já, né? A gente já vai chegar nesse ponto. Mas eu queria que você passasse pra gente, se você pudesse passar um roteiro, ou 3 dicas assim, ó, no que se apegar, o como sair disso e de repente uma dica de como você trocar a lente do óculos, porque provavelmente quando você era depressivo, você só olhava tudo o que acontecia com viés do que era ruim. Sim. E aí automaticamente quando você venceu isso, você não é o cara das problemáticas, você virou o cara das solucionáticas. Você não se atém ao problema, se atém a como eu resolvo esse problema. Sim. E isso é uma mentalidade positiva, né? Como Napoleão Hill escreveu o livro, como que é? Poder da mentalidade positiva? Mentalidade positiva, eu acredito que é o livro. E ele deixa muito claro que a gente tem o poder de olhar para tudo, ou com viés de aprendizado, ou com viés do ser humano teimoso, né? Que vai ficar batendo Sim. cabeça naquilo. Se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão passando por isso, o que você diria? Eu diria primeiramente para você pegar o estudo, né? Primeiro entender o cenário que está passando e estudar. Estudo. Sem poder, sem conhecimento, você não vai sair do cenário, nenhum cenário. Então, para mim, por que eu falo sem poder? Porque para mim o conhecimento é o poder. É o que te dá poder, né? O conhecimento. E a forma de olhar para a vida de uma perspectiva melhor quando você está passando por um problema tão grande, né, quanto uma depressão, no caso, é estudar. Porque não tem como você ter um parâmetro de vida melhor se você está vendo aquele cenário somente com aquela pequena mentalidade do cara vitimista que passa por... E aonde eu encontro essas informações diferentes? Nos estudos. Então, se quer se apegar a uma coisa, estudo. Eu ainda estudo. E vou continuar estudando. Por isso que eu falo que eu sou sempre um aprendizado ali, sempre estudando. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava estudando mais um pouco sobre uma coisa que eu já estudei. Então, se apegar no estudo, inicialmente. E se for para deixar uma mensagem, né, é que a vida acontece de você, né, não para você, não contra você, nem a favor de você. É de você que a vida acontece. E se você for estudar profundamente, tem até um livro que eu acho que cabe agora, uma filosofia de Napoleão Hill, você citando ele, gosto muito, que é a filosofia do sucesso. Você conhece essa filosofia? Não. Filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, eu quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e que tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, qualquer um, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Essa é a filosofia de sucesso. Que coisa linda, hein? E sempre que eu quero olhar para esse parâmetro, eu olho para a filosofia de sucesso e eu tive que decorar isso. Porque eu sempre tenho que olhar para lá. E, enfim, estudo, né? E o teu sucesso hoje, pessoal, porque o que é o sucesso se não você traçar um objetivo e alcançá-lo? Isso é sucesso. Sim. Não tem muita... Não precisamos definir muito além disso o sucesso. O sucesso é tracei um objetivo e alcancei. Sim. Obtive sucesso. Pessoas de sucesso são pessoas que traçam objetivos
E e alcança. lutam fielmente sem se trair. Porque a gente se trai no meio do caminho. A gente bota um objetivo, mas fala, não sei mais se eu quero porque mudou o cenário. Isso não é uma vontade real. É. E ele fala muito sobre vontade real. A vontade convicta, né? De querer. No livro Mais Esperto que o Diabo, você já leu? No livro Mais Esperto que o Diabo, ele nos dá muitas dicas acerca disso. Inclusive que o diabo ele trabalha nos maus pensamentos, né? Trabalha com o vitimismo, as ferramentas dele são essas, né? Sim. Então, a gente tem que ter convicção e ciência de que a gente pode, de que a gente é merecedor daquilo. Sim. E de que nada pode tirar aquilo do nosso objetivo, porque a única pessoa que pode tirar ou colocar algo na nossa vida somos nós, né? E hoje eu vejo o quanto você revolucionou a sua vida, e isso vira exemplo para várias pessoas. Eu vejo que o teu propósito, sobretudo, é empoderar o outro, né? Com o poder que você adquiriu por si mesmo. Mas quantos anos você... Porque as pessoas às vezes falam, não, eu vou traçar um objetivo e terei sucesso no mês que vem. Isso existe? É rápido assim? Ou quanto tempo você precisou de muito trabalho para poder atingir o nome que você atingiu? Se a gente for falar dentro dessa visão, né, do sucesso financeiro em si, não tem como você alcançar isso sem constância. Todo mundo que chega no sucesso fala assim, acredita em você. Por quê? Porque dá vontade de você deixar tudo pra lá porque você não tá acreditando em você. Não desista, porque a desistência tá ali na portinha sempre. A pessoa que acabou de falar essa frase pode ter pensado em desistir há 5 minutos atrás. E acredite em você, não desista, acredite nos seus sonhos. Todas essas frases já trazem um reflexo do que é o sucesso, né? Para você chegar lá, você tem que passar por todas essas camadas. E você tem que resistir, não pode desistir. E todo esse contexto que a gente ouve se falar. Mas experimentar isso na pele mesmo, no dia a dia, não é tão saboroso se você não se apaixonar pela jornada. Eu acho que o sucesso não devia estar no troféu, e sim na trajetória. Porque, na verdade, o que te ensina é a trajetória. É a trajetória. Você tem que ter um tesão pela sua trajetória. Porque tem uma teoria que você pode se tornar gênio no que você escolher fazer, desde que você pratique por 10 mil horas, né? Só que se eu começar essas 10 mil horas, porque é um tempão, né? Começar essas 10 mil horas, 1000 horas... eu mudei de rumo. Foi exatamente essas 1000 horas que te fez chegar mais perto do seu propósito. Então, eu sempre gosto de observar que a transformação ela acontece num instante. O tempo que você leva para ser transformado por conta da sua resistência, o que você está ali de parâmetro familiar, da sua visão de mundo, da forma que você enxerga a realidade, o vitimismo e todas as coisas que te distancia desse sucesso, é o tempo que você vai precisar levar para olhar para isso como você precisa ser olhado. Só tem uma forma, se colocando no jogo. Porque aí quando você se coloca em desafios, toda a sua vulnerabilidade e as coisas que você ainda nem imagina que tem de travas se revelam na hora. Você coloca no desafio que as travas aparecem e aí você vai ver o que você tem que trabalhar em você. E o que é engraçado é que durante o trajeto, a nossa fé o tempo todo é posta à prova, né? Porque o que é a fé? Senão o ato de você plantar uma semente e ter fé de que a chuva vai fazer florescer. Mas quando não tiver chuva, essa fé também tem que te fazer ir lá e molhar e regar todo dia. E essa fé também tem que te dar a paciência, porque o sol nasce para todo mundo. Mas a sombra é só para quem teve essa paciência de plantar, de regar e de esperar crescer e florescer, né? Que daí você tem a sombra. A maioria das pessoas hoje no mundo de rola para cima, né? 3 segundos? Parece que as pessoas perderam esse poder da paz, que é uma ciência, da paciência, né? Sim. Eu acho que isso é intencional. Eu acho até que deixar as pessoas assim é intencional. Para que a gente não tivesse mais o poder de ser, né? Sim. Quando a gente se aprofunda um pouco em qualquer tipo de estudo humano, eu acho que a gente vai chegar na pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide que mostra quais os níveis de consciência humano.
E no primeiro degrau a gente está as necessidades básicas. E essas necessidades básicas, se você parar para olhar, esse povo tá no básico do básico do básico, porque tem um sistema por trás mantendo isso, né? Tem todo um ecossistema que mantém esse básico do básico, para que as pessoas não queiram muito mais que isso. E se você for ver dentro dessa necessidade básica, tem muita gente igual a eles ali. 90% da galera é negativo. Então a gente vê que para sair desse básico, você tem que ter uma centelhinha, tem que ter um foguinho, tem que ter um negócio. Não dá para sair assim sem ter um brilho nos olhos, uma vontade de vencer, não. E aí, tanto que se você chega para um morador de rua, para uma pessoa que está na rua e fala sobre crescimento, ele só vai querer saber da comida, se você tem um dinheiro para dar para ele, a comida, e nem ouviu o que você falou. Porque o cérebro dele parece que nem processa isso, por estar aqui na necessidade básica. E quando a gente sobe um pouquinho para o segundo degrau, que é a preservação da espécie, a gente vê a galera toda focada em ser bonito, gostoso, atraente. Para quê? Para preservar a espécie, né? Tem alguém que se atrai em você para que você mantenha essa galera dentro da mesma narrativa que você tem de vida, com essas expectativas. Só que isso mantém um sistema todo funcionando, que é o sistema da beleza, um sistema, né, econômico todo, vai em cima do que se tem de previsão de vida, né? Já propositalmente as pessoas pretendem essa vida. E aí quando a gente sobe pro poder, pro autoconhecimento, e aí quando a gente chega na espiritualidade, que é como o seu espírito se expressa, né? Aí a gente está falando de bolhas e bolhas e bolhas e bolhas imensas para serem furadas. Porque, vamos falar a verdade, a partir do momento que você passa a querer falar de amor, de espiritualidade, de luz, a gente é até ridicularizado, né, no meio. Em vários meios. Porque as pessoas estão acostumadas no vitimismo, na dor, no egocentrismo, na competição. Sim. E é engraçado que você tem um pensamento um pouco diferente, que é talvez um pensamento um pouco mais coletivo, porque quando você faz algo por você, naturalmente você vira exemplo para o coletivo. Sim. E a gente é ridicularizado, né? Isso você já sentiu? Eu já percebi a intenção disso, mas eu não sei se é uma coisa particular minha, mas eu tenho um sistema, talvez, de defesa do meu inconsciente, que eu zero isso. Tanto os elogios quanto as críticas, pra mim, têm a mesma importância, que é nenhuma. Então, não fica, pra mim, muito validativo se alguém concorda. Eu tô vibrando exatamente o que eu tô falando. Eu tô de fato conectado com isso. Então o que o outro... Mano, a gente viaja numa rocha aí, quantos... Né? Viajamos numa nave espacial chamada Terra, não sei quantos mil quilômetros por hora, viajando no espaço-tempo. E a gente tá preocupado com o que o outro pensa sobre Sim. a nossa vida. Isso, na verdade, faz com que o outro tenha poder sobre a nossa vida, né? E eu acredito até que só tem uma maneira de você conseguir colaborar para a humanidade, sendo você. Enquanto você está pedindo permissão para todo o seu coletivo familiar ali dentro da sua cabeça, sua ancestralidade, está pedindo permissão para seus traumas, para conseguir se expressar, você não consegue colaborar com ninguém, porque você vai viver sempre à mercê disso tudo. Então a maneira que eu vejo que de fato conseguir colaborar é você se sendo. É se sendo. É a sua voz falando. É eu falando por mim, né? Me chamou, deixa que eu vou. Eu tô indo. Viver no presente. Você é uma pessoa que amanhã você está se planejando, o ontem você usa como aprendizado e você vive muito no agora. Você aproveita o agora. Eu sou sagitariano, né? Por isso o tal da felicidade, né? Sim. Porque você vive no agora. Mas o que te fez conseguir viver o agora? Quando o mundo inteiro está te preocupando com o boleto que você vai pagar amanhã, as coisas que você não fez ontem, um cobrando você de alguma coisa de ontem, outro te lembrando do amanhã, e nesse meio, nessa corda bamba, o que te dá força para viver no agora? Tem até um exemplo para isso. Se a gente pegar um vaso, pode ser até essa taça mesmo, e a gente colocar essa taça sobre essa mesa e tirar um pé dessa mesa, pode ser que caia, pode ser que essa taça quebre, porque ela está sendo sustentada pela mesa. Uhum. Se eu tirar 2 pés, é muito mais provável que vai quebrar, que vai cair, enfim. Mas se ela estiver sustentada
né, por alguma coisa que pende ela aqui por cima, a mesa inteira pode ser removida. Então, a Bíblia fala sobre a gente buscar primeiramente nosso reino dos céus, e demais coisas serão acrescentadas. Mas o que é o reino do teu céu? O que é o céu para você? O que significa isso? Então, dentro do encontro que eu tive com esse Eggert, né, com esse ser, e eu tô apoiado ali, né? Então, qualquer tipo de boleto, essas coisas, se você entende que essas coisas todas te resumem e merecem tanta atenção do que o seu ser vibrando, seja feita a sua vontade. Porque, vamos ser sinceros, até a sistemática do pagamento de boleto a cada 30 dias, tudo isso é uma forma de controle mental humano, vibracional. Isso, vamos lá, o mês de julho, foi Júlio César que fez o mês de julho. Agosto não existia, foi Augusto que colocou egocentricamente para diminuir o tempo do pagamento de imposto. Sim. Então, há uma preocupação macro para que a gente tenha esse controle de preocupação do quanto a gente vai trabalhar para pagamento de imposto. E isso traz uma imposição ao homem de se preocupar com o próximo e o próximo. E a vida, ela vem ficando cada vez mais difícil para alguns, por quanto a gente vê pessoas como você, pessoas que vibram como você, surfando na onda enquanto está todo mundo sofrendo. Mas pensa comigo. Quando criaram um calendário, que dia que era? Quando começaram a contar no relógio, que hora que era de verdade? Exato. Então essa medida é uma medida do homem e a gente precisa aprender também a lidar com esse sistema para não sair também, né, brisando na maionese por aí. É, porque a gente Exato. tá dentro dele. A gente tá no sistema, a gente tá num game, né? Estamos no jogo. Mas você está no jogo, você não é o jogo. Exato. Né? Então, vivenciar a vida com essa leveza acaba fazendo com que você encontre os personagens da sua vida e entenda qual que é o papel que ele representou ou representa na sua vida atualmente. O que é essa dor do boleto e a conta. Se for olhar honestamente, o governo está devendo para outro governo. Né? O banco está devendo para outro banco. Tá todo mundo devendo alguma coisa para alguém. Se você for olhar assim, dentro desse jogo do sistema, o dinheiro né, só vai circulando. Eu até brinco, será que o dinheiro é meu ou é minha vez de usar ele? É isso. Será que o É dinheiro... a sua vez, tá passando por você, já chega pro outro. A mesma notinha de 10 real, de 20 real. Mas se a gente for olhar, eu gosto muito de etimologias. Muito, de estudar profundamente sobre a origem das coisas. Se você for olhar, o dinheiro foi feito como sistema de troca. Troca de tempo, troca de vida. Você vai trocar um período muito grande da sua vida. Você passa um terço da sua vida dormindo e trabalhando. Quanto tempo você passa a sua vida trabalhando? Então você troca o seu tempo de vida por aquele, né, como eu disse no começo, 7, 8 décadas, né, que você passa de vida aqui. Qual que é o seu propósito enquanto pessoa, enquanto ser humano? Realizar o quê? Trabalhar? Trabalhar é o que você vai fazer, não é o que você é. Trabalhar é uma ferramenta. Uma ferramenta para talvez atingir o teu propósito como sociedade, né? Jogar o game, né? Uma ferramenta, mas tem gente que ainda consegue usar o seu trabalho como parte do seu propósito, porque ele compreendeu que se é para ele vender o tempo dele, ele vai vender o tempo dele para aquilo que ele ama fazer. Sim. Você é um exemplo disso. A maioria das pessoas, elas não querem pagar o preço da resiliência, da resistência, da consistência, da perseverança para atingir isso. Tá certo, você já nasceu sabendo. Não é todo mundo que com 14 anos já tem funcionário e é dono da própria empresa, né? Porque não sabia, né? Porque se soubesse, não tinha feito isso. Eggert, então vamos lá, me diz uma coisa, essa pergunta eu tô roubando do Albujanra, da TV Cultura. Eggert, o que é a vida? Para mim, a vida é um lugar de experimentação, de autoconhecimento muito profundo. E eu gosto muito de olhar para a vida como se eu estivesse agora, nesse exato momento, participando de um game, de um jogo. Onde nesse jogo eu vou ver o que esse personagem, aonde ele consegue chegar. E quais são as arminhas que eu coloco nesse personagem, né? A roupinha e tudo mais. Eu estudo. Então,
quanto mais eu estudo, mais eu refino meu conhecimento, mais eu melhoro meu repertório, mais eu consigo viver melhor. Então, para mim, a vida é uma escola, né? É uma forma de você... E a escola para você se conhecer. Não é escola para conhecer coisas, é se conhecer, se estudar. Então, isso para mim que é a vida. E também no conhecer as coisas, você reflete das coisas sobre si. Também é uma forma de se conhecer. Também mas não no viés de a coisa pela coisa. Sim. Né? O que a gente vive muito é uma questão material de que parece que o dinheiro vale mais que o homem. Parece que o emprego vale mais que um propósito. As pessoas elas estão acostumadas a entrar numa empresa e pisar na cabeça do outro para ter um aumento de R$200 de ser líder. Gente, R$200 você vai no McDonald's com seu filho, você já gastou mais que isso. Então, vamos falar a verdade? E aí o que você plantou hoje de maldade com essa pessoa, será que amanhã, quando fizerem com você, você vai ficar chateado? Você tem esse direito? A questão é, a vida é uma oportunidade de se experimentar. Uma oportunidade de se conhecer num viés novo, num corpo maravilhoso. Inclusive quando a gente faz o bem e faz o mal, né? Exato. Faz o bem e faz o mal, porque a gente acha que só faz o bem, né? Quando tem olhando para uma pessoa que se entende bem sucedida, ela acha que só faz o bem, né? Bem sucedido, né? Mas a gente também faz o mal. E entender o que melhorar, né? Como lidar com as nossas texturas aí, eu acho que é um dos maiores aprendizados da vida. É uma maneira que você encontra de mergulhar em fragilidades, em um lamaçal de coisas dentro de você que não tem como se experimentar se não for denso, se não for dessa forma. Mas aprender. Falando em densidade, qual a melhor forma de você fugir dos momentos que realmente tentam te puxar para negatividade, para raiva, para mágoa? Não fugir. Você não foge? Não fujo. Eu preciso saber que sentimento aonde que ele quer me levar, né? Eu tô sentindo isso, o que é isso aí? De onde vem isso aí? Porque o fugir requer uma resistência. Eu concordo com ele. Se eu tô fugindo, eu concordo com ele. Eu tô devendo alguma coisa pra ele. Então por isso que eu tô fugindo. Agora, quando você de fato quer experimentar a sua vida, você não foge, você vai ver o que é. Deixa doer mesmo, deixa machucar, deixa ficar tenso. Essa é a textura do ser humano, né? Faz parte. Todos esses sentimentos. Eu sempre me pergunto, isso é inerente ao ser humano ou é uma coisa do Eggert? Se é o ser humano, porque eu também sou Eggert. Logo sou um ser humano. Ser humano. Então, eu não fujo. Eu deixo acontecer mesmo como é. Deixo doer o que for de doer. Eu me expresso, eu vivencio. Agora a pergunta é, como controlar a reatividade? Ou também não se controla? A reatividade em que sentido? Por exemplo, alguém te provoca para te ofender. Uhum. E às vezes a gente está num dia em que aquela ofensa pega. Porque assim, o que é ofensa? Ofensa é esse copo aqui, eu tô te dando. Uhum. Se você não pegar, ele fica comigo. Tá. Você não abraçou. Mas às vezes a gente toca no copo. Às vezes a gente tá num dia que pega o copo. Você deve ter esse dia. Ou não. Você se controla mesmo para que não seja reativo. Então, mas não existe um controle. Eu não fico controlando isso. Eu acho que eu tô tão ocupado sendo feliz mesmo. Eu não tô brincando disso como aquela positividade tóxica. Eu tô falando de... Tô tão ocupado vivenciando a vida. Porque se acontece um problema muito grande na minha vida, eu vou encarar isso como um problema ou como uma oportunidade? Né? Como uma coisa pra mim aprender ou como uma coisa pra eu perder? Porque eu não acredito que a gente perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. De alguma forma, ou é ganhando ou é aprendendo. Então, quando a gente vê todo esse cenário denso, negativo, que a gente faz parte da vida, né? E aí a pessoa se ofende. Quando eu fui estudar comunicação não violenta, eu aprendi que quando alguém me magoou, na verdade eu sou magoado, eu sou uma pessoa chateada com a vida, e o fulano despertou isso aí em mim. Alguém me irritou. Não, você é irritado. Vai se estudar, vai fazer terapia, vai se conhecer. Você é irritado e a situação te revelou essa irritação que já é sua. Então não é sobre um controlar isso. É entender. Porque e se eu preciso ser reativo e explosivo agora? Eu não quero que controle isso. Eu quero ser explosivo e reativo agora. Então, aceitar a sua sombra
também faz parte do rolê. Eu não acho que só o lado positivo e good vibes da coisa. Eu gosto do namastê, mas eu gosto do namastreta também. E eu gostar de... Porque parece errado, né? Gostar. Não que eu quero vivenciar essas coisas como uma coisa que eu quero buscar na minha vida. Mas eu sou ser humano, eu quero experimentar os lados e as texturas do ser humano. Então quando eu tô ali, em todos os momentos que eu vejo que o negócio fica... Eu preciso dessa voracidade, né? Pra isso. Se eu controlar isso... E aí eu acho que você se conhecendo, estudando, se aprofundando no autoconhecimento, você não vai perder a mão. Antigamente eu vivia numa busca incessante de autoconhecimento para eu viver sempre num controle de um ser que como se fosse perder o controle, né? E aí depois que eu entendi que eu posso relaxar, eu posso ficar tranquilo, eu posso ir em qualquer cenário, que eu já sei que eu não preciso me afetar pelo cenário, né? Me afetar pelas circunstâncias. O outro tá falando uma coisa muito difícil de se ouvir. Mas eu que encaro se isso é difícil ou não. Como eu reajo que é importante, não como o que está acontecendo. Tem uma teoria que diz, né? Teoria 10-90. 10% é o que de fato aconteceu. 90% é como você reage ao acontecido. Exato. Então, quando você zera, o que eu disse lá atrás, zera crítica e elogio, não tem importância nenhuma crítica e elogio, você pode ter tranquilidade para experimentar. Porque o outro vai criticar e elogiar você, independente do cenário que você esteja. Agora, se você zera isso, é bem difícil isso. Zerar isso. Só tem um jeito que eu acho que dá pra zerar isso. É uns tapinha na cara. Tomando uns tombos da vida aí. Que aí você vai vendo que, mano, você não é tão importante quanto você acha que é. Você não é tão significativo quanto você acha que é. Mas você... E pra você? Quando tirarem todas as câmeras, quando não tiver mais ninguém validando o seu caráter, o que sobra aí? Tira seu CPF, tira sua identidade, tira o que você representa para a sociedade, sobra o quê? É com esse cara que eu gosto de falar. É com essa pessoa aí que eu gosto de falar. Esse ser que tem o nome de Valdir. Que tem esse que representa... E eu acho muito interessante, porque até a nossa conexão mesmo, né? É assim. A gente não sabe da onde, não sabe exatamente, mas foi muito bom e a gente já se conectou muito. É por causa de alma para alma. A gente... É gostoso de falar com você porque eu converso com você e você é de verdade. Doido, 100%, né? 100% maluco. Eu amo. E eu gosto de andar com os malucos. Porque os caras muito sãos mentem. Sim. Armam contra você. Fazem planos. E eu com a vida fui aprendendo aquele maior poder que o homem tem, que é o poder de sair fora. Se não tá agradável, eu aprendi, é um hábito estoico. Isso é Marco Aurélio. Filosofia estoica. Ele diz que na verdade você não pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar o como reage a isso. Sim. E a minha reação geralmente tá me fazendo bem? Fico. Não tá me fazendo bem? Saio fora. É muito simples, né? A vida não é complexa. Mas é aí que eu vejo que precisa zerar o elogio. Porque você quer validação, você quer ficar... Você vai ser, tem uma coisa que um dia uma pessoa me chamou disso, eu achei que era uma crítica até. Você é um cara livre de bons costumes. Eu falei, mano, é um hater ou é um fã? Eu não tô entendendo, né? Deu aquela dúvida. Livre de bons costumes? Tipo, parece que é uma crítica, né? Parece que o cara tá tirando uma com a sua cara. E na verdade, ser livre de bons costumes, ele me explicou, é uma pessoa que faz o que ela quer fazer de bem, não porque é o correto se fazer, porque ela quer fazer. Fazer caridade, ajudar, é porque ela quer fazer, né? Muitas das vezes a gente erra aprendendo, mas até errar e até tudo isso não é bom costume. Eu não tô caindo e aprendendo porque é certo se fazer isso. Eu tô fazendo o que eu quero. Eu tô em experimentação, eu tô me estudando também. Você falou em caridade, então puxou o assunto, hein? Gente, o Egert, ele é fundador do Domingo do Bem. Domingo do Bem que começou em frente ao Poupa Tempo de Sorocaba. Trabalhei muito para eles aí. Gosto muito disso, né? E o Egert, ele é um cara que ele... Cara, quantas vezes eu já liguei para ele, tal pessoa tá precisando de uma... O quê? Cesta básica? Ele manda o Uber pra pessoa. E, assim, o porquê disso em você? Muita gente não compreende o porquê a gente faz pelo próximo. Mas muitas vezes, quando a gente aprende a fazer por nós, a gente derrama, né? E como que foi o começo disso? O que te instigou
a abençoar, principalmente pessoas que são invisíveis hoje, que são moradores de rua? Na verdade, foi um cair de ficha, né? Eu estava estudando, na época, eu estava estudando religiões de matriz africana, porque se eu gosto de estudar o ser humano e me estudar, eu também gosto de ver o que já está sendo feito por aí, né? E eu fui estudar algumas religiões de matriz africana e estava estudando sobre oferenda, o significado da oferenda e oferendar e aquela coisa toda. E aí, de repente, me veio como uma mensagem assim, ó, mas vai fazer comida para... Não estou falando que a oferenda represente isso, mas fazer comida para algumas energias, algumas coisas que estão impalpáveis, tendo do lado pessoas com fome de fato, precisando comer de verdade. Então isso que me trouxe ali um start, um prestar atenção, estudando o que é o significado da oferenda, um prestar atenção no o que eu posso fazer para aprender mais enquanto eu sirvo. E aí a caridade, ela para mim, ela entra na minha vida como uma mudança, uma transformação total. A pessoa que mais recebeu caridade que eu conheço dentro desse contexto fui eu. A pessoa que mais foi ajudada, o que mais foi libertado de muitas coisas fui eu. Eu pude reconhecer o tamanho da minha hipocrisia enquanto ser humano na caridade. Eu acho que eu talvez não conheça a pessoa mais hipócrita. A caridade foi que me mostrou os tamanhos da minha hipocrisia, os tamanhos das minhas ingratidões. A caridade me trouxe um senso de merecimento para as coisas muito expressivo, porque ali você aprende as lições que aquelas pessoas estão aprendendo sem precisar vivenciar na sua pele aquela dor, aquela mágoa tão profunda da vida a ponto de abandonar tudo e ir para a rua. Usar alguma coisa para se amortecer, né, para se anestesiar. Então ali na caridade, quando eu encontrei um jeito de aprender, o quê, meu filho? Na mesma hora. Então eu sou sedento por isso, por esse aprendizado. E abraçar um morador de rua como irmão, de verdade, não tô falando aquela coisa de religiosa, nós somos todos irmãos. Ver o cara como um cara, mano. Eu quero saber o que o cara quer dizer. Ele quer falar de droga, vamos ver o que ele vai falar sobre a droga aí dele, as coisas dele aí. Então isso pra mim é uma coisa que me ensina, porque o ser humano que tá ali, né? A expectativa de alguém, é o filho de alguém. E eu também sou o filho de alguém. E se eu tivesse pensado em desistir, como eu já pensei, e se eu tivesse realmente desistido, talvez eu estava lá. Então a caridade, na verdade, eu olho o ser humano como ser humano, e como humano eu não quero ser fora disso, eu quero também estar ali envolvido, né? Então participar desses movimentos de caridade nada mais é do que para mim curar a minha criança interior que bebeu água de arroz no lugar do leite, que minha mãe não tinha condição de me dar leite, é muito pobre. Essa criança vê leite na casa dos outros de monte aí agora. E é isso que é ganhar o jogo, quando a gente consegue prover para o outro o que nem a gente teve. O que nem a gente teve. Isso, gente, se tem uma coisa que para mim é religião, é a caridade. Porque quando a gente consegue olhar para o outro com esse amor pelo humano, todas as religiões, tudo que tem um ser humano no meio tem o bom e tem o ruim, seja qual for a religião, a crença ou a filosofia. Mas, sobretudo, perceba que todas as religiões e todas as filosofias trabalham uma única coisa em comum. Às vezes não comungam do mesmo Deus, da mesma deidade, mas comungam da caridade. Portanto, o princípio divino talvez seja esse, a caridade. E hoje eu conversei com um dos amigos que tenho mais caridosos de todos, porque a caridade dele começa quando ele toca o coração de alguém aflito que ele está fazendo o cabelo, quando ele conversa com uma amiga que está em dificuldade, quando ele toca o coração de um morador de rua por ouvi-lo, porque às vezes tudo que o cara quer é ser ouvido, porque ele é invisível para a sociedade. Então, é aqui, com essas pessoas de propósito, que eu gosto que sentem aqui. E por isso eu tenho muito orgulho de poder tê-lo aqui, Egert. A gente chega ao fim, a gente chegou 1h30 já de entrevista. Nossa, que rápido. Voa, né? E aí, eu vou pedir para você se passar seu Instagram,
se quiser fazer um merchan da tua empresa, tudo que você quiser, agora é o teu momento. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Egert, se você pudesse mandar uma mensagem que todos os seres humanos dessa terra teriam acesso, que você poderia dar um pouquinho de si, doar um pouquinho de si para cada um dos 8 bilhões de habitantes que temos na Terra, qual seria a mensagem? A mensagem, a mente mente. A mente mente. Tome cuidado com a mente. A mente mente. Essa é a mensagem que eu deixaria com toda certeza. Por quê? Se você para olhar para essa mensagem, você questiona seus padrões, suas crenças limitantes. Você questiona tudo. A mente mente. Eu penso dessa forma. Você não pensa porque você quer. Você pensa porque sua mãe te ensinou assim, seu pai te ensinou assim. Só que seu pai e sua mãe, por incrível que pareça, são pessoas incríveis. Mas eles têm repertório para esse tipo de coisa que você quer alcançar? É a pessoa certa que você pediria conselho para chegar além do que eles mesmos chegaram? Porque eles nem sabem o que são isso. Então a mente mente. Às vezes aquele reflexo de sentimento, doído sobre aquilo não é tão verdade assim. Vai experimentar, questiona. Então essa é a frase que eu deixaria. E é até bíblico, porque da Bíblia está escrito o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem que é si. Portanto, siga o teu coração, a tua intuição. Siga aquilo que você tem de fato vontade, não as vontades humanas. Questione. Porque você é muito mais do que esse peso de carne que você habita. Então, com isso, a gente vai finalizando, Egert. Eu agradeço novamente. Se você quiser passar o seu Instagram para o pessoal seguir, agora é a hora. Mega Hair Sorocaba, que é o Instagram de cabelo, e eu também tenho o Instagram do projeto social Domingo do Bem, que é Domingo do Bem Sorocaba. Segue lá para você acompanhar o que a gente está fazendo lá, tanto no cabelo como ajudando os moradores de rua. É isso aí. Gente, então eu agradeço a cada um de vocês que nos assistiu até agora, agradeço a sua audiência, a sua paciência, e eu comunico a vocês que todas as quintas-feiras, às 19h33, teremos um episódio do Falando de Propósito. Hoje eu tive um grande homem, um grande amigo e um ser humano de propósito, o Egert, aqui. Semana que vem teremos outro camarada e assim sucessivamente. Muito obrigado a todos, gente, e até a próxima!